Olá, meu nome é Diana Carneiro, eu sou voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza, do IPCEP, aqui em Recife. Apesar de estarmos já termos voltado às atividades da nossa casa aos sábados, devido à Covid-19, é necessário que aqueles que desejam participar presencialmente faça sua inscrição pelo telefone que consta no Facebook e no Instagram da nossa casa. E para todos os que não conseguem ir ainda presencialmente, as nossas atividades vão continuar online. Eu espero de todo o coração que vocês estejam muito bem. Bem psiquicamente, apesar das perdas, das dificuldades da vida. Bem também espiritualmente, apesar das amarguras, das tristezas, mas espero muito, muito mesmo do fundo do meu coração que vocês sejam muito gratos a Deus. Sim, gratos pelas vitórias alcançadas, gratos pela força, pela coragem que só Ele nos proporciona para que nós possamos enfrentar as vicissitudes, sabendo que somos seres ainda muito frágeis, devedores, imperfeitos, viciosos, não é? Mas que Ele, em sua infinita misericórdia, está sempre aqui e agora, grudadinho no nosso coração, nos amparando, nunca nos deixando sozinhos, abandonados. E para que, ao chegarmos ao fim dessa nossa jornada, o mérito seja só nosso. É assim que Ele age. Mas queremos lembrar que esse posicionamento de gratidão verdadeira, porque eleva as nossas vibrações, propicia também um estado de saúde física harmoniosa. E agora, antes de iniciar nossa palestra propriamente dita, vamos trazer a nossa prece, agradecer a Deus, pedir seu amparo, né? Porque só com a prece constante poderemos nos fortalecer para os embates dessa vida. Fechemos os nossos olhos, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, e mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus, que vem sempre ao nosso encontro para nos trazer alegria íntima, paz interior, amparo, ajuda, tudo o que precisamos para que a nossa caminhada se torne menos áspera, se torne menos aflitiva. Com a sua presença amorosa e amiga, estaremos sempre amparados e harmonizados com o bem que é uma lei universal do mundo. Então, queremos pedir aos espíritos amigos que nos concedam a sua assistência amorosa para este trabalho singelo, o seu amparo, que a nossa memória não nos traia, que possamos deixar florescer tudo aquilo que
pesquisamos para levar aos nossos irmãos. Muita paz, muita luz, muito amor no coração. O nosso tema hoje é esquecimento do passado. Obstáculo ou vantagem para o nosso progresso? Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E como o tema é uma pergunta, um questionamento, então eu gostaria que vocês pudessem me responder. O que é que vocês acham? O esquecimento que nós temos das nossas vidas passadas é um obstáculo ao nosso progresso ou é uma vantagem ao nosso progresso? Enquanto vocês pensam, analisam, ou até já sabem a resposta, eu gostaria de acrescentar que muitas pessoas, elas costumam indagar por que Deus não permite que nos recordemos do nosso passado. Ora, quem não gostaria de saber o que aconteceu consigo? Quem eu fui? O que foi que eu fiz? Eu fui pobre? Eu fui rico? Eu amei muito ou eu odiei demais? Se eu me lembrasse, eu saberia, compreender tudo de forma diferente. Porque eu, a partir de então, dessa recordação, eu saberia o que fazer, onde e em que situação eu poderia encontrar e escolher o melhor para mim. Não é óbvio? Mas sem me lembrar, fica difícil. Mas, por conta disso, não é? Nós fomos fazer uma pesquisa entre os estudiosos, entre os espíritos, e encontrei logo no livro Depois da Morte, cujo autor é Leon Denis, na segunda parte, no capítulo 14, ele dizendo que a memória das coisas que se viveu em existências anteriores não é condição necessária para a atual existência. Olha para aí, já encontrei uma contradição nesses, em relação aos argumentos levantados anteriormente. Mas por quê? Ele explica da seguinte forma, que ninguém se lembra do tempo em que passou no útero materno, E também não se lembra quando éramos bebezinhos no berço. E poucas pessoas se recordam dos acontecimentos da sua primeira infância, não é verdade? Então, e ele continua dizendo que essas coisas são parte integrante da nossa existência atual. Ora, isso implica alguma desvantagem se nós não nos recordamos de tudo que aconteceu na nossa primeira infância? E ainda acrescenta, ao acordarmos, perdemos a recordação da maior parte dos nossos sonhos. Embora, naquele momento, eles nos tenham parecido coisas muito reais. E logo pela manhã, só nos restam sensações grosseiras e confusas que o espírito experimenta quando recai sob a influência da matéria, ou seja, quando acorda, quando o espírito volta ao corpo, ele perde muito do sonho em que viveu e muitas questões até foram realidades que nós vivemos, não é? Então, em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. Veja
porque realmente ele tem muito argumento mostrando que o esquecimento nem mesmo dessa existência nos afeta negativamente, como o esquecimento de vidas passadas poderia nos prejudicar tanto, como dizem muitos. Mas para enriquecer mais os argumentos encontrados de Leon Denis, nós fomos pesquisar também o nosso irmão Emmanuel. E Emmanuel, ele relata em seu livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 14, dizendo: o esquecimento temporário durante as encarnações obedece às leis divinas que presidem ao destino e representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria. Veja aí que Emmanuel já traz algo a mais, porque quando nós estamos libertos do corpo, na erraticidade, as nossas percepções são muito mais ampliadas, mas em contato com o cérebro carnal, essas sensações, essas percepções são diminuídas por conta do estado vibratório. Diz que vamos deixar de lado os benefícios espirituais que esse esquecimento acarreta e vamos estudar agora à luz da ciência para entendermos melhor o que acontece. Ele enfoca que a alma, tomando um novo corpo, tem necessidade de adaptar-se a esse novo instrumento. Claro que ela, a alma ou o espírito, não é, precisa abandonar a bagagem dos vícios, dos defeitos, das suas lembranças nocivas, das vicissitudes, nos passados tenebrosos, os nossos passados sombrios, em que nós nos comprometemos com as leis divinas. E continua dizendo que necessita de um instrumento virgem, que então lhe será fornecido, né, para que nós possamos agir e interagir no mundo corporal. Então, os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório, que ele aqui se refere à parte sensorial do cérebro, que é o centro comum de todas as sensações. Então, o sensório, a parte sensorial do cérebro, limita as percepções do espírito e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Isso é muito importante para sabermos logo daí que já existe esse obstáculo por conta da nossa matéria, por conta do nosso corpo. O nosso cérebro não comporta desvendar, perceber as coisas, ter acesso às memórias, às percepções do mundo espiritual, porque ele é muito grosseiro, não é? E o espírito é bem muito mais rarefeito, muito mais etéreo. Então, ele continua dizendo que para que o homem colha benefícios de sua vida temporária aqui na Terra, é necessário que seja assim, né? Então, dessa forma, já encontrando uma explicação mais científica do esquecimento, do porquê nós esquecemos, vamos analisar agora, observando a parte espiritual dessa questão, né? Como seria a nossa situação junto com as pessoas que nos relacionamos, que convivemos no nosso dia a dia,
para podermos chegar assim, a uma conclusão mais exata. Bem, meus irmãos, os espíritos dizem que frequentemente nascemos no mesmo meio em que já vivemos. Então, dessa forma, vamos habitualmente repetir, estabelecer uma nova relação com os mesmos seres do passado. Vamos repetir relações, não é? E aí, nós, a partir desse entendimento, nos questionamos. Ora, e se eu reconhecesse entre aquelas pessoas que eu estou hoje me relacionando, convivendo, que poderia ser um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um marido, a esposa, poderia ser colegas de trabalho, vizinhos e outros parentes e tantas outras mais pessoas da nossa convivência. Então, se eu, convivendo com essas pessoas, encontrasse em uma dessas pessoas alguém a quem eu muito odiei, porque me fez um mal muito grande, o que aconteceria? Será que a carga de ódio que eu tinha no passado não se tornaria assim, uma coisa muito mais negativa, mais forte, mais contundente? Ou se ao contrário, se fosse eu que tivesse feito muito mal a um desses meus entes queridos, a essas pessoas que hoje estão me conduzindo na vida, estão tomando conta de mim. Ai, que vergonha! Como é que eu ia conseguir conviver nessa encarnação com essas pessoas que fomos colocadas umas junto às outras, né, para o meu e para o melhoramento delas. E eu não iria me sentir extremamente humilhada, não iria me sentir muito mal, sabendo o quanto de maldade eu fiz a ela, o remorso que eu ia sentir, como eu iria conseguir conviver com isso. E Leon Denis ainda enfatiza: o que seria se os crimes do passado longínquo se desenhassem aos olhos de todos? Quase todos temos necessidade de perdão e esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Depois de ter bebido as águas do Létis, Létis é o rio do esquecimento, Leon Denis faz essa metáfora. Renascemos mais alegremente para uma vida nova e desvanecem-se os fantasmas do passado. Transportando-se para um meio diferente, despertamos para outras sensações, abre-se-nos outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora nos retardaram a marcha. Meus irmãos, isso é lindo. É lindo porque nós podemos aí observar que tudo que Deus faz é perfeito e Ele sabe exatamente o que está fazendo. Só que nós, seus filhos ainda infantis que somos, não conseguimos perceber aquilo que pode nos ferir mais profundamente e não distinguimos entre aquilo que realmente é necessário para o nosso progresso, não é? Mas, se desejamos tanto nos lembrar do passado, basta prestar atenção ao que a nossa consciência dita e o que as nossas tendências nos mostram,
Quais são as nossas tendências instintivas, não é? Então, como no nosso dia a dia nós não temos assim, de repente, uma saudade que a gente não sabe do que, nós sentimos uma tristeza, uma amargura, sem motivo algum nesta atual existência que nos possa estar proporcionando isso, um remorso, uma sensação de culpa. Não temos isso. Muitas pessoas têm, e isso são justamente lembranças longínquas que nos chegam das situações que vivemos no passado, assim como também podemos observar como nós agimos, como nós reagimos no nosso cotidiano. Será que somos pessoas constantemente afáveis, ou será que somos pessoas constantemente agressivas? E isso pode nos dar uma ideia do que fomos no passado, de como vivemos. Mas não podemos confiar totalmente nisso, porque os espíritos dizem a Kardec, na questão 398 do Livro dos Espíritos, que muitas vezes o espírito, ao retornar à pátria espiritual, né, ele, quando toma aquela consciência do mal que praticou aqui, ele se arrepende muito. Ele se enche de remorso e começa junto aos mentores espirituais, a tomar boas resoluções de não mais querer ser aquela pessoa desviada das leis divinas que era. E quando ele regressa ao plano espiritual, se ele consegue tomar assim boas resoluções e persistir com perseverança, esforço, boa vontade, persistir nesse objetivo, então ele modifica as suas tendências anteriores e se torna um ser humano melhor. Então, as suas tendências anteriores, instintivas, já não fazem mais parte do seu modo de ser, porque ele já conseguiu superar algumas dessas tendências, né? Não é um passe de mágica, não. É um trabalho de muito esforço, perseverança, boa vontade. É um trabalho realizado no dia a dia constantemente. Mas quando reencarnamos, temos um novo ponto de partida, como disseram os espíritos anteriormente, quando foi falado aqui. Que está aí a bondade divina. Porque nós, quando nascemos, aqueles bebezinhos tão frágeis, inspira tanta ternura, desperta tanto carinho naqueles, né, que o irão conduzir em sua vida, em sua nova caminhada. Mesmo quando são espíritos antagônicos, espíritos inimigos do passado, aí nesse momento, aquele serzinho fragilizado, carente, necessitado de amparo, desperta nos pais, ou na grande maioria dos pais, o que ele realmente necessita para o seu desenvolvimento. Então, a partir daí, dos cuidados, da atenção, do carinho, do desvelo e das solicitudes paternais, inicia-se uma nova etapa para aqueles seres, né? O ódio, o rancor é substituído pelo amor que enternece, e então se abre aquela oportunidade, um recomeço, porque estamos envolvidos no véu do esquecimento. Essa oportunidade é oferecida a esses espíritos
que outrora viveram de rancor, de desejos de vingança, um progresso muito grande. É isso que oferece a esses espíritos, um progresso muito grande, porque o amor é substituído pelo ódio. É assim que Deus quer que seja, é assim que Deus nos une. E então, nós perguntamos, qual a utilidade dessas lembranças? Pouco nos importa lembrarmos do que passou, do que foi vivido em outras encarnações. Mas se a pessoa faz tanta questão, se preocupa tanto com isso, então tem um mecanismozinho que nos pode aproximar dessa compreensão do que fomos ou que fizemos no passado. Basta prestar atenção, observar o que a vida nos oferece. Quer ver? Vou dar um exemplo. Por exemplo, meu avô, ele tinha as duas mãos aleijadas, endurecidas. E quando ele conheceu o espiritismo, né, as obras espíritas, há muitos anos atrás, quando o espiritismo era considerado obra do demônio, ele leu, graças a Deus, chegou às mãos dele, não sei nem por quem, as obras da codificação, e ele leu todas as obras. E então, minha mãe, que na época não era espírita, ela ficava até muito preocupada porque ele lia essas obras. E então, uma vez, ele explicou a ela os benefícios do que o espiritismo poderia nos trazer. E ele pergunta a ela assim, minha filha, o que é que eu fiz com essas mãos para que hoje eu tenha vindo assim? Meu avô teve suas mãos deformadas a partir dos 25 anos. Minha mãe diz que ele era um homem muito forte, robusto, que tinha muita saúde e que ele carregava, para se amostrar para as filhas, ele pegava uma lata daquelas grandes, cheia de água, aquela de se pintar casa. Então, aquelas latas cheias de água com o dedo mínimo, diz a minha mãe, de tão forte que ele era. E então, para um homem de 25 anos, com 6 filhos já, que ele teve, e os outros filhos já estava com esse problema. Ele só a primeira filha que ele ainda não tinha suas mãos boas. Então, ele se perguntava, conforme o que ele estava, o que a vida estava oferecendo para ele, ele se perguntava, porque ele já compreendia, será que eu utilizei bem as minhas mãos? Né? E outro exemplo que eu tenho, eu encontrei no livro Memórias de um Suicida. É um livro espetacular, um livro cheio de ensinamentos maravilhosos, sempre ensinamentos para o nosso dia a dia, para abrir as nossas mentes, para a compreensão de verdades maravilhosas. Quem psicografou esse livro foi Ivone do Amaral Pereira, e o autor espiritual é Camilo Castelo Branco, aquele famoso escritor português que morreu dessa forma, suicidou-se, e ele utilizou um pseudônimo de Camilo Botelho para não haver problemas já com família, essas coisas todas. Bem, ele narra a história de alguns suicidas, né? Inclusive a própria história, eu peguei uma delas porque eu achei bem propício para a nossa conversa,
e resumi muito, mas ele diz mais ou menos que após alguns anos em que eles já se encontravam no Hospital Maria de Nazaré, porque é uma colônia, Maria de Nazaré, em que tem o Vale dos Suicidas e tem hospitais, tem vários departamentos nessa colônia. Então, quando ele já se encontrava mais equilibrado, vários e vários anos depois, por ter passado por muitos sofrimentos, ele percebeu que a sua mão começou a desaparecer. Desaparecia, daqui a pouco reaparecia. Desaparecia, daqui a pouco reaparecia. Ele estranhou a princípio, mas depois os mentores espirituais da Legião de Maria de Nazaré, que é ela, quem preside todos os trabalhos nessa colônia dos suicidas, do Vale dos Suicidas. Então eles conversaram com eles, avisando que era necessário seu retorno ao mundo carnal e que ele já estava sentindo realmente necessidade de retornar. E que eles iriam preparar o molde do seu novo corpo. Quando aquele rapaz foi observar o molde do seu novo corpo, né, o protótipo do seu futuro corpo, ele observou que não havia a mão direita. Por quê? Ele logo compreendeu o porquê, mas os mentores espirituais explicaram para ele que o seu perispírito estava danificado ali nessa parte, porque ele havia cometido suicídio cortando os pulsos, e que isso acarretou um grande dano ao perispírito. E porque o perispírito é o molde pré-existente do nosso corpo, então o perispírito ia transferir aquele dano para o corpo físico, em consequência do seu ato insano. Então, dessa forma, é só observarmos certas situações e acontecimentos da nossa vida. O que a vida está me oferecendo? Porque eu nunca tive a oportunidade de ter minha mãe e meu pai, logo fiquei órfã logo cedo. Porque eu tive uma perda muito grande de bens materiais. Porque uma doença me visitou o corpo físico e hoje eu me vejo nessas condições. Tudo isso são situações que a vida nos oferece e que dá para nós compreendermos um pouco o que foi que nós oferecemos à vida anteriormente, não é? Porque precisamos lembrar que a justiça divina, ela é inexorável. Mas essa justiça divina, ela não está, essa lei de justiça, ela não é separada. Ela é única, unida à lei de justiça, amor e caridade. É uma só. Por quê? Porque Deus é justo. Mas ele, toda vez que exerce sua justiça, ele exerce acompanhado de amor e de caridade para com todas as suas criaturas. E nós, estudando o Espiritismo, entendemos a existência da lei de causa e efeito e compreendemos que só recebemos da vida aquilo que oferecemos à vida, mas as causas nem sempre estão contidas nessa existência atual, e sim em existências anteriores. Porém, o que mais importa não é receber aquilo que nós desejamos, porque, como diz o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, devemos aceitar a vontade de Deus, assim na terra
como no céu, para que sejamos mais resignados. Esse alerta de Jesus foi para isso, para que nós sejamos resignados diante da vontade divina, que nunca é injusta, nunca é punitiva, e sim cheia de misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus quer nos educar. É esse o intento de Deus. Ele cria seus filhos para a perfeição. Mas sabe que seus filhos, nos primeiros anos de vida, e aí vão bilhões e bilhões de anos, mas não se mede a vida espiritual como se mede a vida corporal, eles vão errar, vão tropeçar, vão cair e vão ter que recomeçar. E é isso que Deus nos dá, a oportunidade de recomeçarmos. Ele quer a nossa educação espiritual. É isso que Ele deseja. Então, Ele estabelece leis justas, mas cheias de amor, porque somos filhos dEle. Então, Ele não quer nos punir, Ele quer que aprendamos, que nós aprendamos a lei universal, a lei do amor. E como é que a gente vai aprender a lei do amor se nós somos filhos rebeldes? Somos rebeldes sim, porque ainda temos muita imperfeição, porque queremos sempre do nosso jeito, porque queremos aquilo que queremos, como uma criança birrenta. Eu tenho uma netinha que ela é muito birrenta, tem 4 aninhos, mas pense numa bichinha birrenta. E então é necessário que a gente ensine como se conduzir do jeito que Deus nos ensina a nos conduzirmos. Para isso, nós precisamos castigar a criancinha, colocar de castigo, mostrar a ela que não é assim que se faz, e é assim que Deus faz conosco. Ele não dá castigo como nós damos, mas Ele diz assim, aprenda com a vida. A vida, você oferece essa vida, vem de retorno. Vem de retorno porque é a lei de retorno mesmo, a lei estabelecida no universo, que Ele colocou, a lei de causa e efeito. Mas o que Ele deseja mesmo para a gente? Ele deseja que a gente aprenda a ser humilde, manso, prudente, empático, solidário. É isso que Ele deseja para nós, que nós possamos fazer ao outro somente aquilo que nós desejamos que nos façam. Parece tão fácil nas palavras, não é? Mas na realidade é difícil pelo muito que somos viciosos, pelo muito que habituamos a fazer aquilo somente conforme a nossa vontade, querendo aquilo de todo jeito, com egoísmo, com orgulho. Mas nós aprendemos, né? Nós aprendemos sim. E Leon Denis continua a nos ensinar que, voltando à carne, a alma perderá ainda a memória das suas vidas anteriores e, bem assim, a recordação da vida espiritual, a única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada terrestre, ou seja, a nossa vida terrestre, lhe pareceria medonha, caso nós nos recordássemos, né? E longa será a sua luta, penosos os esforços necessários para recuperar a consciência de si mesma e de suas potências ocultas. Porém, conservará sempre a intuição, o sentimento vago das boas resoluções tomadas antes de renascer. E, meus irmãos, nós acrescentamos que, para que nos preocuparmos com recordações que as mais das vezes são
tão penosos para nós. Basta as recordações que temos da nossa própria atual encarnação, que tantas vezes nós gostaríamos de esquecer, pelos remorsos que ainda guardamos dessas recordações, não é mesmo? Então, cuidemos sim de ter um bom plantio, um plantio de frutas, de sementes saborosas, para que possamos colher aquelas frutas doces, cheias que a vida vai nos oferecer, de paz, de harmonia, de satisfação íntima. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui um pequeno texto ainda de Memória de um Suicida, que um deles, ao sentir muita necessidade de reencarnar para justamente apaziguar a sua mente, ele pede ao diretor espiritual daquela colônia, que está sob o comando de Maria de Nazaré, que é o irmão Teócrito, e ele diz assim: eu o desejo, irmão Teócrito, tudo ser-me-á preferível ao suplício deste remorso, que me mantém agrilhoado ao inferno que se alastrou por minha alma. Ao menos como homem, não é, encarnado, quando tudo me faltar, para só desgraças e me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do todo generoso Pai concederá como esmola suprema a minha irremediável situação, que é o esquecimento. Bem, meus irmãos, eu quis deixar essa mensagem do irmão sofredor, que tudo que ele precisava na vida era esquecer do mal que havia feito a si próprio e às leis divinas. Então, meus irmãos, agradeçamos muito a Deus essa bendita presente que Ele nos ofereceu ao nos esquecermos do passado. E agora, vamos orar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece, por todas as situações que estamos vivenciando e que vivenciamos no nosso dia a dia. As aflições, as vicissitudes, as decepções e também as alegrias, Senhor. A alegria de sentirmos teus filhos, de sabermos que temos um Pai tão bom, tão misericordioso, que vela por nós, que nos ampara, que nos protege, que está sempre, 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 a todo instante, junto conosco, porque nunca estamos sós. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, meu Pai do céu, Deus Todo-Poderoso.